Neste exato momento, enquanto você assiste a isso, o mundo está sentado sobre um dos pontos geopolíticos mais voláteis das últimas décadas. Uma via marítima que controla aproximadamente 20% do fornecimento global de petróleo está efetivamente fechada. Os Estados Unidos e Israel estão em conflito militar ativo com o Irã. Cuba está vivendo seu terceiro apagão em março. E dentro de Washington, vozes do próprio campo conservador de Trump estão reagindo contra uma guerra que, segundo eles, foi arquitetada por Israel. Essas são as 5 notícias que cobrimos hoje, e cada uma delas está conectada a uma mudança maior no poder global que você precisa entender. Vamos começar onde a tensão está mais alta. No dia 21 de março de 2026, o presidente Donald Trump emitiu um dos ultimatos militares mais diretos da história americana recente. Falando pela sua plataforma Truth Social, Trump avisou que, a menos que o Irã reabra completamente o Estreito de Hormuz em 48 horas, os Estados Unidos atacarão e destruirão as usinas de energia iranianas, começando pela maior delas. As palavras dele não foram vagas. Ele usou letras maiúsculas para não deixar margem para interpretação. Isso não é blefe. É um presidente que, ao lado de Israel, já conduz uma campanha de bombardeio contra o Irã desde 28 de fevereiro de 2026, agora ameaçando escalar o conflito, mirando a infraestrutura energética civil do país. E aqui está o que torna este momento tão extraordinário. Poucos dias antes desse ultimato, Trump tinha falado publicamente sobre uma possível desescalada gradual da campanha contra o Irã. Essa linguagem sumiu. A virada aconteceu rápido e sinaliza que, independentemente do que os canais diplomáticos possam ter sugerido, a via militar voltou com tudo. O Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e tem apenas cerca de 33 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito, se tornou o ponto de estrangulamento de todo o sistema energético global. Quando o Irã agiu para restringir a passagem pelo estreito após o início dos bombardeios americanos e israelenses, os preços do petróleo dispararam no mundo inteiro. Washington foi forçada a aliviar sanções sobre o petróleo tanto iraniano quanto russo, apenas para evitar o colapso dos mercados. Pense nisso por um momento. Os Estados Unidos iniciaram uma guerra contra o Irã e terminaram tendo que afrouxar restrições sobre as exportações de petróleo iraniano para manter sua própria economia estável. Esse é o tipo de ironia geopolítica que define este conflito. A resposta do Irã ao ultimato de Trump veio rapidamente. Teherã ameaçou atacar a infraestrutura do Celeiwa e de Israel em toda a região. Mas então veio uma declaração mais matizada, que revela a complexidade por trás da posição iraniana. Ali Mousavi, representante do Irã na Organização Marítima Internacional e também embaixador iraniano no Reino Unido, concedeu uma entrevista à agência de notícias estatal chinesa Xinhua, que foi publicada na sexta-feira, antes do aviso das 48 horas de Trump. Nessa entrevista, Mousavi insistiu que o Estreito de Hormuz permanece aberto para toda a navegação, exceto embarcações ligadas ao que ele chamou de inimigos do Irã. Ele disse que Teherã continua cooperando com a OMI e que navios que não pertencem a estados inimigos podem coordenar medidas de segurança diretamente com as autoridades iranianas para atravessar o estreito. Ele também disse, e essa é a frase-chave, que a diplomacia continua sendo a prioridade do Irã, mas que uma cessação completa da agressão e confiança mútua são pré-requisitos para qualquer resolução. Em outras palavras, o Irã está dizendo: o estreito não está totalmente fechado, não estamos bloqueando todo mundo, mas enquanto vocês nos bombardearem, não garantiremos passagem segura para os navios dos seus aliados. Essa é uma posição calculada, não um bloqueio total, mas restrição suficiente para estrangular os fluxos globais de energia e dar a Teherã capacidade de barganha. Os Estados Unidos e suas forças
tem tentado reabrir fisicamente o estreito, usando jatos de ataque e helicópteros para atingir navios de guerra e drones iranianos na área. Mas aqui está a fratura geopolítica crítica que essa guerra expôs dentro da Aliança Ocidental. A maioria dos parceiros europeus de Washington se recusou a atender ao pedido de Trump para enviar navios de guerra e ajudar a reabrir o corredor. Trump não engoliu isso em silêncio. Chamou a OTAN de tigre de papel sem os Estados Unidos e avisou que a aliança enfrentará um futuro muito ruim por se recusar a entrar no que ele chamou de uma vitória militar já conquistada, chamou os líderes europeus de covardes. Em uma mensagem publicada no Truth Social na sexta-feira, ele escreveu que a luta para impedir um Irã com armas nucleares foi vencida militarmente com muito pouco perigo para a Europa, e agora a Europa reclama dos altos preços do petróleo, mas se recusa a ajudar a abrir o estreito. A frustração é real e está redesenhando as relações transatlânticas em tempo real. Nessa fratura, entrou o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que apareceu no programa Face the Nation da CBS no domingo e ofereceu apoio incondicional à campanha militar de Trump contra o Irã. Rutte disse esperar que as nações da OTAN eventualmente se unam em torno de Trump, fazendo uma comparação direta com o fracasso da comunidade internacional em impedir a Coreia do Norte de desenvolver armas nucleares. Seu argumento é direto: se o mundo negociar por tempo demais, perde a janela para agir, e a Coreia do Norte é a prova disso. Um Irã com armas nucleares, ele disse, seria uma ameaça direta a Israel, à Europa e à estabilidade global. Rutte reconheceu que as nações europeias foram deixadas de fora do planejamento inicial dos ataques americanos e israelenses, em parte para preservar o elemento surpresa, e disse entender por que os aliados precisam de tempo para se convencer, mas se posicionou firmemente ao lado da campanha e elogiou Trump por, nas suas próprias palavras, tentar tornar o mundo um lugar mais seguro. Se os governos europeus vão de fato enviar ativos navais ao estreito ainda é uma questão em aberto, mas a postura de Rutte sugere que a aliança está sendo puxada, lenta e a contragosto, em direção ao alinhamento. Se você considera esse tipo de análise valioso, se quer entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e o que isso significa para o equilíbrio de poder, se inscreva neste canal e ative as notificações. Isso não é o ciclo do noticiário convencional. Essa é a camada mais profunda, o contexto que realmente importa. Agora, uma voz que está reagindo de dentro do próprio movimento conservador. Joe Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, sob o governo Trump, deixou a administração recentemente após argumentar publicamente que o Irã não representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos. No domingo, Kent concedeu uma entrevista ao Washington Post, na qual foi significativamente mais longe. Ele disse que uma possível operação terrestre no Irã seria um desastre. Mencionou especificamente a ideia de tomar a ilha de Karg, principal terminal de exportação de petróleo bruto do Irã, chamando isso de basicamente entregar ao Irã um grupo de reféns americanos em uma ilha que Teherã poderia bombardear com drones e mísseis. E então ele disse algo que vai direto ao coração de um debate que acontece dentro da direita americana. Kent declarou que está se reunindo com comentaristas conservadores como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Saagar Enjeti e Sean Ryan para defender junto a colegas conservadores que Israel pressionou Trump a lançar o que a administração chamou de Operação Fúria Épica. Kent, um soldado aposentado das Forças Especiais, disse que sua decisão de deixar o governo Trump veio de uma promessa que fez a si mesmo enquanto servia no Iraque. Ele contou ao Washington Post que jurou que, se algum dia tivesse um lugar à mesa, não toleraria o que testemunhou lá e faria tudo ao seu alcance para impedir que se repetisse.
Essa não é uma voz vinda da esquerda antibelicista. É um oficial militar condecorado e especialista em contra-terrorismo que serviu sob Trump, e sua dissidência está sendo organizada agora em uma campanha midiática direcionada à própria base de Trump. E enquanto o Oriente Médio pega fogo, uma crise diferente se desenrola a pouco mais de 150 quilômetros da costa da Flórida. Cuba viveu seu terceiro apagão nacional de março no sábado, com milhões de pessoas no escuro, incluindo 5 hospitais em Havana que tiveram o fornecimento apenas parcialmente restaurado até a manhã de domingo. O país não recebe petróleo de fornecedores estrangeiros há 3 meses, de acordo com o presidente Miguel Dias-Canel. Cuba produz apenas cerca de 40% do combustível de que precisa para manter sua economia funcionando. O colapso da rede nacional foi desencadeado por uma falha inesperada na usina termoelétrica de Nuevitas, na província de Camagüey. Mas a causa mais profunda é o bloqueio de petróleo imposto por Washington após Trump deter o presidente venezuelano Nicolás Maduro no início deste ano. Com Maduro detido, Cuba perdeu um de seus principais fornecedores de combustível. Trump então avisou potenciais exportadores de petróleo que poderiam enfrentar tarifas elevadas por enviar petróleo à ilha. O vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, Carlos Fernandes de Cossío, apareceu no programa Meet the Press da NBC no domingo e disse que o governo cubano está preparado para qualquer possível ataque americano. Afirmou que o país historicamente esteve pronto para se mobilizar como nação diante de uma agressão militar. Reconheceu que não é algo que consideram provável, mas disse que seria ingenuidade não se preparar. Também reagiu com firmeza a qualquer sugestão de que o sistema de governo cubano estivesse em discussão no que Havana chamou de diálogo sério e responsável com Washington. Separadamente, um general americano responsável pelo Comando Sul disse a senadores em uma audiência no Congresso esta semana que as tropas americanas não estão ensaiando uma invasão de Cuba e não estão se preparando ativamente para tomar o controle da ilha. Mas o general também deixou claro que as forças do ZUO estão prontas para proteger a embaixada americana, defender a base de Guantánamo e responder a qualquer evento de migração em massa da ilha caso a situação continue se deteriorando. O que tudo isso significa quando você recua e olha o conjunto? Os Estados Unidos estão administrando simultaneamente uma campanha militar ativa contra o Irã, um aliado em colapso em Cuba, uma aliança na OTAN se fragmentando sobre como responder à crise do Estreito de Hormuz, uma revolta conservadora interna sobre quem está realmente conduzindo a política de guerra americana e um choque energético que forçou Washington a aliviar as próprias sanções que construiu ao longo de décadas contra o Irã e a Rússia. Essas não são notícias isoladas, são todos fios de um mesmo tecido, uma ordem mundial sob enorme pressão, onde as regras que governavam o comércio global, as alianças militares e a segurança energética estão sendo reescritas em velocidade acelerada. As próximas 48 horas, dado o ultimato de Trump ao Irã, podem determinar se este conflito escala para uma fase que ninguém conseguirá reverter facilmente.